de agosto, seja muito bem-vindo ao Plano Anual de Leitura da Bíblia com Lana. Hoje nós vamos ler Jeremias do capítulo 23 ao capítulo 25. Capítulo 23, Esperança no Futuro. O Senhor, o Deus de Israel, diz o seguinte a respeito das autoridades encarregadas de cuidar do seu povo. Ai de vocês, autoridades, que deixam que o meu povo seja morto e espalhado. Vocês não cuidaram do meu povo, mas o espalharam e o fizeram fugir. E agora eu castigarei vocês por causa das maldades que têm feito. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ajuntarei o resto do meu povo dos países por onde os espalhei e os trarei de volta à sua pátria. Eles terão muitos filhos e aumentarão muito. Eu lhes darei líderes que cuidarão deles. Não ficarão mais com medo nem apavorados, e nenhum deles se perderá. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus diz ainda, está chegando o tempo em que farei com que de Davi venha um descendente que seja um rei justo. Esse rei governará com sabedoria e fará o que é certo e honesto no país inteiro. Quando isso acontecer, o povo de Judá ficará seguro e o povo de Israel viverá em paz. Esse rei será chamado de Senhor, nossa salvação. Está chegando o tempo, diz o Senhor, em que o povo não jurará mais por mim como Deus vivo que tirou Israel da terra do Egito. Em vez disso, vão jurar por mim como Deus vivo que fez o povo de Israel voltar da terra do norte e de todas as terras onde eu os tinha espalhado. E eles viverão na sua própria terra. Mensagem contra os profetas. A respeito dos profetas, eu disse o seguinte: o meu coração está esmagado e eu estou tremendo. Por causa de Deus, o Senhor, por causa das suas santas palavras, eu sou como um bêbado, pareço um homem que bebeu muito vinho. A terra está cheia de adultérios. O povo vive pecando e gasta as suas forças à toa. Por causa da maldição divina, a terra chora e os pastos estão secos. O Senhor diz, os profetas e os sacerdotes não querem saber de mim. Eu os peguei fazendo mal no próprio templo. Os caminhos que eles seguem serão escuros e neles será fácil escorregar. Eu farei com que eles tropecem e caiam. Farei com que a desgraça venha sobre eles, pois está chegando o tempo do seu castigo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vi o pecado dos profetas de Samaria. Eles anunciaram mensagens em nome do Deus Baal e desviaram Israel, o meu povo. Mas vejo que os profetas de Jerusalém fazem pior ainda. Cometem adultério, dizem mentiras, ajudam os outros a fazerem o mal, e assim ninguém para de fazer o que é errado. Para mim, todos eles são como a cidade de Sodoma, são tão maus como o povo de Gomorra. Por isso, eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte a respeito dos profetas de Jerusalém. Eu farei com que eles comam ervas amargas e bebam água envenenada, porque espalharam a descrença pelo país inteiro. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém, não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem, tudo irá bem. E dizem aos teimosos, a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse, qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum deles viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei. A ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. O Senhor Deus disse, eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas assim mesmo eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vivem praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder no lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhes dei minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo e com as mentiras que inventam? Eles pensam que os sonhos que contam vão fazer com que o meu povo me esqueça, assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal.
O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu minha mensagem devia anunciá-la fielmente, que vale a palha comparada com o trigo. A minha mensagem é como fogo e como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e as anunciam como se fosse a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentiras. Eles contam esses sonhos e, dizendo mentiras, e se gabam, fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei ir, e eles não ajudam o meu povo em nada. Eu, o Senhor, estou falando. A mensagem de Deus é uma carga. O Senhor Deus me disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda: você é que são uma carga para o Senhor, e ele vai se livrar de vocês. Se um profeta, um sacerdote, ou mesmo uma pessoa do povo usar as palavras, a mensagem do Senhor é uma carga, eu o castigarei, e também a sua família. Em vez disso, cada um devia perguntar aos seus amigos e parentes o seguinte: qual foi a resposta do Senhor? O que foi que o Senhor disse? Mas eles nunca mais devem dizer estas palavras: a mensagem do Senhor é uma carga. Porque, se alguém disser isso, eu farei com que a minha mensagem se torne realmente uma carga para ele. O povo tem torcido as palavras do seu Deus, o Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso. Jeremias, pergunte isto a cada profeta. Qual foi a resposta que o Senhor lhe deu? O que foi que o Senhor disse? E, se eles responderem, a mensagem do Senhor é uma carga, então eu os castigarei por terem usado essas palavras que eu mandei que não usassem. E certamente eu os pegarei e jogarei longe de mim, e farei o mesmo com a cidade que dei a eles e aos seus antepassados. Farei cair sobre eles vergonha eterna e desgraça eterna, que nunca serão esquecidas. Os 2 cestos de figos. Eu tive uma visão. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor, rei da Babilônia, levou os israelitas como prisioneiros de Jerusalém para sua terra. Ele levou o rei de Judá, que era Joaquim, filho de Jeoaquim, as autoridades de Judá, os carpinteiros e os outros operários especializados. Nessa visão, o Senhor Deus me mostrou 2 cestos de figos que estavam na frente do templo. No primeiro cesto haviam figos muito bons, do tipo que logo fica maduro. No outro havia figos muito ruins, ruins demais para se comer. Então o Senhor me perguntou: Jeremias, o que você está vendo? Figos, respondi, os bons são muito bons e os ruins são muito ruins, tão ruins que ninguém pode comê-los. Eu, Senhor, o Deus de Israel, digo que os israelitas que foram levados para a Babilônia são como esses figos bons. Eu os tratarei com bondade. Cuidarei deles e o trarei de volta para esta terra. Eu edificarei a nação e não destruirei. Plantarei e não arrancarei. Porém no coração deles o desejo de reconhecerem que eu sou Deus, o Senhor. Então eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque com todo o coração vão voltar para mim. Eu, Senhor, vou tratar como figos ruins que não podem ser comidos as seguintes pessoas: o rei Zedequias de Judá, os políticos que estão com ele e o resto do povo de Jerusalém, tanto os que ficaram nesta terra como os que se mudaram para o Egito. Farei cair sobre eles uma desgraça tão grande que todas as nações do mundo vão ficar horrorizadas. As pessoas vão zombar deles, fazer piadas e caçoar. E em todos os lugares onde eu os espalhar, o nome deles será usado para rogar pragas. Mandarei contra eles guerra, fome e doença, até que desapareçam da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Capítulo 25. O povo será levado como prisioneiro. No 4º ano do reinado de Jeoaquim, filho de Josias, em Judá, eu recebi do Senhor uma mensagem a respeito de todo o povo de Judá. Isso aconteceu no 1º ano do reinado de Nabucodonosor, da Babilônia. Eu disse a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém: durante 23 anos, desde o ano 13º do reinado de Josias, filho de Amon, em Judá, até hoje, o Senhor Deus tem falado comigo, e eu sempre lhes tenho contado o que ele diz. Mas vocês não têm dado atenção. Vocês não ouviram nem deram atenção, embora o Senhor continuasse a enviar os seus servos, os profetas.
Eles disseram que vocês deviam abandonar a vida errada que estão levando e as coisas más que estão fazendo. Assim poderiam continuar a viver na terra que Deus deu a vocês e aos seus antepassados, para ser sua propriedade para sempre. Os profetas disseram que vocês não deviam andar procurando outros deuses para adorar, que não deviam fazer o Senhor ficar irado por causa dos ídolos que vocês fizeram. Mas o Senhor mesmo disse que vocês não quiseram ouvi-lo. Pelo contrário, fizeram com que o Senhor ficasse irado por causa dos seus ídolos e por isso vocês foram castigados. Portanto, porque vocês não quiseram escutar as suas palavras, o Senhor Todo-Poderoso diz: Eu mandarei buscar todos os povos do norte e também meu servo, o rei Nabucodonosor da Babilônia. Vou trazer esses povos para lutarem contra os moradores desta terra de Judá e contra todas as nações vizinhas. Eu as destruirei completamente. Elas ficarão arrasadas para sempre e serão um espetáculo horrível e assustador. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vou acabar com seus gritos de alegria e de felicidade, com o barulho alegre das festas de casamento. Vocês não terão mantimento para comer, nem azeite para as lamparinas. Toda esta terra ficará arrasada e será um espetáculo horrível. Todas essas nações serão dominadas pelo rei da Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu castigarei o rei da Babilônia e a sua nação por causa do pecado deles. Destruirei o seu país e o deixarei arrasado para sempre. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Castigarei aquela nação com tudo aquilo que ameacei fazer, com todas as coisas escritas neste livro, as coisas que Jeremias falou contra estas nações. Eles se tornarão escravos de muitas nações e de reis poderosos, e assim eles me pagarão por tudo aquilo que fizeram. O castigo das nações. O Senhor, o Deus de Israel, me disse: Aqui está um copo cheio do vinho da minha ira. Pegue este copo e faça com que bebam dele todos os povos aos quais eu estou enviando você. Quando beberem, tremerão e ficarão loucos por causa da guerra que mandarei contra eles. Então peguei o copo da mão do Senhor e fiz com que bebessem dele todos os povos aos quais o Senhor me havia mandado. Tanto Jerusalém como todas as cidades de Judá, junto com seus reis e as suas autoridades, tiveram de beber. Beberam para se transformar num deserto, no espetáculo horrível e assustador, do qual as pessoas falam para rogar pragas. E isso é o que se vê hoje. Esta é a lista de todos os outros que tiveram de beber do copo da ira de Deus. O rei do Egito, seus oficiais e as suas autoridades, todos os egípcios e todos os estrangeiros no Egito, todos os reis da terra de Uz, todos os governadores das cidades dos filisteus, Asquelon, Gaza, Ecrom e o que resta de Asdod, todo o povo de Edom, Moabe e Amon, todos os reis de Tiro e de Sidom, todos os reis das terras que ficam no litoral, do mar Mediterrâneo, as cidades de Dedã, Temá e Bus, todos os povos que cortam curto o cabelo, todos os reis da Arábia, todos os reis das tribos do deserto, todos os reis de Zinri, Elão e Média, todos os reis do norte, de longe e de perto, um depois do outro. Todas as nações do mundo tiveram de beber, e o último que vai beber será o rei da Babilônia. Aí Deus me disse: Diga ao povo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou mandando que eles bebam até ficarem bêbados e vomitarem, até caírem e não poderem mais se levantar por causa da guerra que mandarei contra eles. E se eles não quiserem pegar o copo da sua mão, Jeremias, se recusarem beber, diga que o Senhor Todo-Poderoso disse que eles serão obrigados a beber. Começarei a destruição pela minha própria cidade. Será que eles estão pensando que vão escapar do castigo? De jeito nenhum. Eles serão castigados, pois eu mandarei guerra a todos os povos do mundo. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, estou falando. Você, Jeremias, anuncie tudo o que eu disse. Diga a este povo o seguinte: o Senhor vai trovejar lá do céu e falar lá do lugar santo onde mora. Ele troveja contra o seu povo. Gritará como aqueles que pisam uvas para fazer vinho, e todos na terra o ouvirão. O estrondo será ouvido no mundo inteiro, pois Deus tem uma acusação para fazer contra as nações. Ele julgará todas as pessoas e matará os maus. O Senhor Deus está falando. O Senhor Todo-Poderoso diz que a desgraça passará de uma nação para outra e que uma grande tempestade está se formando nos fins da terra. Daquele dia, os corpos daqueles que o Senhor matou serão espalhados pelo mundo inteiro. Ninguém chorará por eles, os corpos deles não serão recolhidos nem sepultados, ficarão largados no chão como esterco. Vocês, autoridades, gritem.
Vocês que guiam o rebanho do meu povo, gritem bem alto, chorem e enrolem no pó. Chegou a hora de vocês serem mortos. Vocês cairão mortos como se fossem carneiros escolhidos. Os líderes do povo não escaparão, nem se salvarão. Eles gritam e gemem de aflição, pois Deus, na sua ira, destruiu a nação deles e arrasou as suas terras tão cheias de paz. Deus abandonou o seu povo como um leão que abandona a sua cova. Os horrores da guerra e a violenta ira de Deus transformarão o país num deserto. Transformaram o país num deserto. Mas será, meu Deus? É o julgamento de Deus contra o pecado da nação. Quando a gente lê esses livros desses profetas, a gente precisa ter a seguinte mente. Todos esses profetas, a palavra que Deus traz através da vida deles evidencia a ira de Deus sobre o pecado. A ira de Deus sobre o pecado. Não contra o pecador, né? Mas não é contra o pecador, é contra o pecado. Na realidade, é um juízo de Deus contra o pecado. O que é um inferno? O inferno é o juízo de Deus contra o pecado. E óbvio que aquele que é alcançado por essa ira, por esse juízo, é porque se aliançou com o pecado. Entende? Então, quando a gente lê Jeremias, está sendo ainda mais duro do que Isaías, né? As palavras de Jeremias estão sendo ainda mais fortes, ou tanto quanto as de Isaías, que é difícil aí a gente também pontuar, mas a gente percebe... Deus deu um trabalho difícil para os dois. Sim, mas a gente percebe que tanto Isaías quanto Jeremias falam abertamente contra a idolatria. Meu Deus, eu estou lendo esses profetas e a vontade que a gente tem realmente é de fazer uma mensagem falando só contra a idolatria, que é algo que ainda continua acontecendo na atualidade. Né? E quando eu falo idolatria, eu não estou falando da idolatria somente de imagens, não. Eu estou falando da idolatria de um sistema, da idolatria de uma causa, da idolatria de um ser humano, de se idolatrar a si mesmo, de um trabalho, de idolatrar a sua própria vaidade, de um bem material, a idolatria do próprio ego, do próprio orgulho, de um bem material. O que é... Eu já falei sobre isso, a gente já falou sobre isso aqui na leitura da Bíblia. O que é o ídolo? É tudo aquilo que toma o lugar de Deus. E é uma coisa tão sutil, né? Tão sutil. Que a pessoa não percebe. Mas é um bem. É muito perigoso isso, né? É um bem, mas aquele bem pode se tornar uma maldição. Sim. Se tomar o lugar de Deus. Exatamente. Uma coisa que eu gostei muito, que eu quero falar aqui, foi o que está lá no capítulo 23, versículo 19. E continuei, a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isso muito bem. Aí eu me lembro daquilo que Jesus falou, né, para os discípulos. O que eu faço hoje você não entende, mas depois vocês entenderão. Então a mesma coisa que se evidencia nessa palavra aqui é que naquele momento o povo não iria entender a razão da ira de Deus, né, porque eles ouviam, mas eram surdos. Eles hoje a gente entende. Viam, mas eram cegos, né? O próprio Deus falou isso para os profetas. Deus falou, inclusive, para Ezequiel: vou falar para que você fale para um povo que eles vão te ouvir, mas não vão te escutar. Eles vão ouvir a sua mensagem, mas eles não vão crer nela. Porque era essa a realidade do povo. Então, quando o Senhor fala isso aqui, é que o juízo ia ser tão terrível que eles não iriam entender naquele momento, mas posteriormente eles compreenderiam isso muito bem, é o que diz a palavra. Então existem muitas coisas na nossa vida, na atualidade, que a gente pode estar evidenciando, seja o que for, né, em quaisquer circunstâncias. A nossa predisposição diante daquilo é sempre buscar compreender o que Deus está fazendo. E se a gente não consegue entender agora, com certeza a gente vai entender posteriormente. Eu quero falar uma coisa aqui, que bem associado com a gente. Lembra quando a gente estava procurando um imóvel para a cidade de refúgio? A gente achou um imóvel ali bem próximo da atual sede, do atual templo. É verdade. Né? E pra gente era um imóvel. Um pouquinho lá mais para trás ali. Um imóvel perfeito. Pra gente. Para nós era perfeito, né? Verdade. E eu me lembro que a gente fez a proposta,
Calculamos. Tudo, né, calculamos tudo certinho. E tava tudo certo já para fechar, lembra? Eu já tava pensando como é que ia reformar. Como é que ia fazer a reforma. Tava toda animada já. Sim. Aí quando foi 1 ou 2 dias antes da gente assinar o contrato, a imobiliária ligou pra gente cancelando. Aí eu fiquei arrasada. Aí Deus usou sua vida para mim, lembra? Lembro. Aí você falou assim, amor, não fica assim não. Porque se Deus fechou essa porta é porque Ele tem uma porta melhor pra gente. Que não é o lugar onde ele queria. Exato. E realmente tinha uma porta melhor. Aí a gente pode dizer isso, né? No futuro o seu povo compreenderá isso muito bem. Então aquele não de Deus pra gente naquele momento foi difícil, né? Pra gente receber. Né? Porque a gente já tava um maior tempão procurando Já lugar. tava pensando onde ia colocar as cadeiras, onde ia ser o altar, eu e você, lembra? Sim. E muitas vezes a gente não consegue enxergar no não de Deus o cuidado de Deus. Muitas vezes a gente não consegue enxergar naquilo que não dá certo o cuidado de Deus. Mas a gente vai entender depois. Mas depois a gente entende. Então não sei o que você pode estar passando, qual foi o não que você recebeu dos céus, mas eu quero te dizer que no futuro você vai entender muito bem o que diz aqui. No futuro o seu povo compreenderá isso muito bem. Hoje a gente compreende muito bem porque aquele lugar não deu certo. Porque tinha que ser 10 anos depois. Aonde nós estamos hoje. Amém. Fica com essa palavra. Que Deus te abençoe. E até amanhã, Jeremias 26 a 29.